Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Rude, tá me ouvindo? Boa Estão me tarde, Paulo. ouvindo? Estou ouvindo. Então tá bom. Eu acho que a gente pode dar início, né? O pessoal vai entrando aí no decorrer da live. Então é um enorme prazer ter vocês aqui conosco, né? Nessa live, onde teremos a oportunidade de discutir diversos assuntos, né? Mas como foco principal, gestão de caixa em tempos de Covid. Antes da gente dar início, né, ao tema central, uma breve apresentação, né? Meu nome é Paulo Eduardo, sou diretor comercial do grupo Rasen Adaptive. A nossa empresa atua no segmento, né, no ramo de gestão e tecnologia. São várias empresas, mas como carro-chefe e foco principal, software de gestão empresarial. A Adaptive focada em posto de combustível, supermercado e restaurante, né? A Rasen em material de construção, toda a cadeia que envolve insumo para construção civil, que é material de construção, ferro e aço, madeira, hidráulica, elétrica, ferragens, varejo em geral, indústrias, atacado e distribuição, transportadoras, serviço e mineração, né? Eu aproveito agora para convidar o Rude, nosso convidado especial, para apresentar a Booker e já emendar o tema da nossa live. Boa tarde a todos. Meu nome é Rude, sou contador da Booker, Contabilidade Inteligente. Nós somos uma empresa de contabilidade, né? Nosso foco principal é a geração de informação de qualidade para tomar de decisão. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre boas práticas para gestão de caixa, né, nesse momento de crise. E a ideia nossa é que seja uma dinâmica que a gente bata um papo, né? A gente vai trazer algumas ideias. Nós pensamos em um modelo aqui que ele serve para orientar a decisão, né, nesse momento. Nós tentamos formalizar de uma forma mais dinâmica, né, o que são os principais pontos que nós precisamos ficar atentos, né, nesse cenário de incerteza. E vamos começar aqui com a apresentação. Tá aparecendo aí? Sim. Foi para a tela inteira? Não, ainda não, Rude. Foi. Agora foi. Aqui nós vamos discutir uma criação de um modelo de resiliência, né, frente à pandemia. O que é esse modelo de resiliência? Resiliência quer dizer a capacidade de sofrer uma forte pressão externa, né, um alto nível de estresse e recuperar assim que essa condição cesse, né, essa condição externa. Então aqui são algumas boas práticas que a gente tem percebido, né, a gente tem levado para alguns clientes, tem percebido também a aplicação na prática, de como fazer a gestão financeira da empresa, né? Nesse momento de pandemia, que está tendo muita incerteza no mercado. E nós vamos trazer aqui alguns principais aspectos que a gente acha que é relevante, que a gente, enquanto gestor financeiro, precisa avaliar. Esse aqui é um sumário da nossa apresentação. Nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do cenário que nós estamos enfrentando, algumas premissas para a gente nortear, né, esse modelo que nós desenvolvemos e falar um pouquinho do modelo, que nós dividimos em ações de curto prazo, médio prazo e algumas análises estratégicas que têm que permear todas essas nossas análises, né? Falar um pouquinho aqui do cenário. Esse slide já estava pronto há alguns dias. Hoje ele aumentou ainda mais nossa incerteza, né? A gente já tinha um cenário complicado de não ter muita previsibilidade de quanto vai ser a duração dessa pandemia e quais são os seus efeitos na economia. Hoje, com esse acontecimento político que teve na hora do almoço, a gente entende que tornou mais imprevisível ainda, né? Tanto a duração quanto o efeito dessa crise, que agora já era uma crise sanitária com um pouco de crise política, agora a crise política aprofundou um pouco mais. E as bolsas demonstram isso, né, Rude? Hoje uma queda geral. Hoje a queda foi absurda.
Então, assim, a falta de previsibilidade está total. Paralelo a isso, a gente tem uma forte intervenção financeira do Estado na economia, tentando manter, como diz o Paulo Guedes, né, manter alguns sinais vitais, e a gente sabe que isso está custando muito para o Estado brasileiro. Quais vão ser os efeitos ali na frente também, a gente está especulando alguma coisa, mas ainda não é nada muito certo, né? Mas acredita-se que vá prejudicar o balanço de pagamento do governo, pode ter algum efeito de inflação. O Banco Central já sinalizou que vai ter que mexer em taxa de juros novamente, parece que aquele viés de baixo já está mudando um pouco. Perda real de poder de consumo das famílias, a gente está percebendo isso também. Aquele profissional autônomo, principalmente, que tirava todo o sustento da família, ele está tendo que ficar em casa forçadamente, né? E com a ajuda de R$600 por parte do governo, que não faz frente, né, às necessidades básicas. Além disso, as empresas já estão começando a movimentar também no sentido de suspender contratos de trabalho, promover demissões. A gente está verificando também algumas mudanças drásticas nas relações de trabalho, relações comerciais. O segmento de delivery está numa ascensão muito grande e o teletrabalho já está entrando muito pesado também, de uma forma forçada também, né? As empresas estão precisando deslocar seus escritórios para dentro da casa dos funcionários. Isso também é uma mudança drástica no que a gente tinha de modelo anterior. E dentro desse cenário, na parte da gestão financeira, a gente está tendo que fazer uma revisão do modelo de negócio completa, desde a cadeia de suprimentos, passando tanto por fornecedor, por distribuição, estocagem, até a gestão do capital de giro. Então, esse é o cenário que hoje as áreas financeiras das empresas estão encontrando, né? E um ponto é que, por mais que seja um cenário complicado, um cenário de muita incerteza, a gente entende que a pior ação possível que a empresa pode ter é inércia nesse momento. Quer dizer, não adianta ficar paralisado diante dessa situação e esperar alguma coisa acontecer. A gente entende que, na verdade, as empresas precisam ser muito proativas agora, porque diante de tanta incerteza, a gente entende que ficar parado é quase que uma sentença de morte para as empresas. Partindo disso, a gente trabalha algumas premissas na gestão de caixa, né? Algumas são até fundamentais da nossa área. Essa primeira, o cash is king, é fundamental, mas em momentos de crise a gente tem que lembrar sempre dos princípios, né? Então, pensar que a empresa hoje, assim, a gente está tendo fortes alterações operacionais, tanto na parte de fornecimento, falta de previsão de demanda, mudança na força de trabalho, e isso não pode tirar o foco da área financeira de que o principal é a gestão de caixa. Quer dizer, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui 30 dias, 40 dias, 60 dias, qual vai ser o impacto de toda essa ebulição que a gente está vivendo na nossa demanda, né? Então, a gente tem que tentar o máximo possível preservar a caixa. Gestão diária de fluxo de caixa é fundamental para a sobrevivência, então, aqui não tem como querer discutir questões estratégicas, operacionais, sem estar olhando diariamente para o fluxo de caixa, porque pode ser que alguma decisão incorreta nesse momento vai prejudicar seriamente, né, a empresa. E a gente entende que qualquer gasto excessivo pode comprometer a vida financeira da empresa e levar a um colapso, né? Necessidade de revisão dos gastos, principalmente os custos fixos. Aqui tem que ser uma constante também, já que a gente não tem certeza da receita, é fundamental que a gente zele o máximo possível para que saia o menor volume de caixa sem necessidade. Em bons tempos, acaba que as empresas, né, elas vão assumindo alguns gastos ali, alguma coisa passa despercebida, alguma ineficiência, a gente vai ter que olhar para tudo isso todo dia. Outra premissa que a gente entende que tem que ser adotada é a comunicação antecipada com as instituições financeiras. Isso aqui, se a gente pegar o cenário do início da semana passada para cá, já mudou muito. No início da semana passada, a gente ainda tinha uma previsão de queda de juros, uma previsão de uma crise sanitária que estava sendo controlada,
no final da semana, a gente já vê algumas instituições financeiras revendo taxas por previsão de aumento de inadimplência. Com essa movimentação de hoje, pode ser que o cenário se torne mais instável ainda. Então, a gente entende que quanto mais for antecipada essa conversa, né, com as instituições, para a empresa passar para a condição de tomadora de recursos. Sentar com o banco, discutir, renegociar, agora é o momento. Isso aqui é uma decisão que não dá para ser postergada. E avaliação de oportunidades fiscais oferecidas pelo governo, inclusive as que sejam mais controversas. Então, aqui a gente está falando o seguinte, que qualquer benefício fiscal, seja ele administrativo, judicial, a gente entende que o judiciário está comovido. Então, seria o momento para as empresas, de fato, pleitearem todas as oportunidades possíveis. Aqui a gente está falando desde da MP de flexibilização da mão de obra, desde a transação de débitos tributários, até ações mais controversas, como o PIS/COFINS na base de PIS/COFINS, ICMS na base de PIS/COFINS. A gente entende que é o momento de tirar tudo isso da gaveta e trazer, porque a gente não pode ter saídas de caixa desnecessárias, né? E como a gente sabe que no Brasil a parte tributária é muito pesada, então a gente entende que o ideal seria segurar o máximo possível. Então, qualquer ação do ponto de vista fiscal, ela se torna fundamental. Passando aqui para o modelo, essa aqui, na verdade, é uma forma de conduzir o raciocínio, né? A gente pensou em ações de curtíssimo prazo, que tem que ser ali no dia a dia do gestor financeiro, seja um gestor financeiro, um diretor financeiro, seja o próprio dono, quem esteja à frente da área financeira, né? Ações de médio prazo e as análises estratégicas. A gente colocou a análise estratégica porque o cenário que a gente está vivendo, ele vai mudar muito até o final dessa crise. Então, aqui a gente tem que estar sempre olhando o que são as ameaças do mercado, o que são as oportunidades que estão surgindo, que tem algumas que estão surgindo ainda, e tentar conduzir a empresa da melhor forma possível para sofrer a menor quantidade de danos possível. Nós vamos tratar um pouquinho mais aqui, mas a princípio, as ações de curtíssimo prazo, que a gente entende que são fundamentais. Previsão de fluxo de caixa dos próximos 3 meses. Aqui, não importa se a empresa faz a projeção no sistema, se ela faz a projeção no Excel, se ela faz a projeção num caderno. O importante é que ela tenha a rotina de fazer uma projeção no mínimo 3 meses, que é o período que a gente entende que essa crise é o menor período possível para ela durar, e prevendo eventuais faltas de caixa, eventual travamento na operação. Então, isso aqui tem que ser diário, e essa discussão aqui, quanto mais áreas dentro da empresa conseguir envolver, melhor. E, assim, sem otimismo, tentar ser o mais pé no chão possível, talvez até um pouco pessimista. Avaliação diária do ciclo financeiro da empresa, avaliação do giro de estoque. Nesse momento, a gente entende que todo mundo vai prezar muito pela questão de prioridades, né? Então, às vezes, a empresa trabalhar curva C e D, que são itens que, em geral, têm mais margem, às vezes tem que preservar a liquidez. Então, às vezes, não é o momento de tratar esses itens, né? De querer investir nesses itens. E está sempre avaliando ali o ciclo financeiro. Se começar a perceber que o nível de estoque está aumentando, tem que tomar ação. A mesma coisa para os recebíveis e contas a pagar. Então, está sempre analisando ali como é que está essa duração dos recebíveis, está começando a ter que estender prazo para fazer a meta de venda. Quer dizer, dentro de um cenário de incerteza, talvez não seja a melhor estratégia. O contas a pagar, talvez já conversar ali, adiantar com alguns fornecedores, principalmente fornecedores de matéria-prima, de produtos para revenda, tentar encaixar da melhor forma possível dentro do ciclo financeiro. De preferência, tentar alargar o ciclo financeiro o máximo possível, sem custo de juros, né? E de curtíssimo prazo, a gente entende também que é a utilização de benefícios fiscais oferecidos pelo governo. Aqui, principalmente esses que estão vindo nessas medidas provisórias, né?
Então, já tem a possibilidade hoje de antecipação de férias, de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, postergar o pagamento de um terço das férias. Então, já analisar isso tudo o mais rápido possível para tomar as decisões antes que o caixa da empresa comece a ficar prejudicado. Porque se a gente tiver um desencaixe de caixa agora, a gente entende que pode ser difícil recuperar. Então, essas são as ações de curtíssimo prazo. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado mais para frente. Nas ações de médio prazo, a gente está falando um pouco de olhar para dentro do negócio. Se o pessoal puder colocar no mudo aí, por gentileza. Quem que está como organizador da sala, multa todo mundo aí, menos o Rude, por favor. Nas ações de médio prazo aqui, o que a gente entende que é fundamental? São 3 pontos. Primeiro, entender a dinâmica de consumo, então entender quem que é o nosso cliente e qual que é a dinâmica de consumo dele. Se ele é um cliente, se a gente depende muito de autônomo, a gente pode esperar uma queda de faturamento. Então, assim, entender em qual contexto que o nosso cliente está encaixado e qual que é a previsão de comportamento que ele vai ter nesse momento. Se ele vai manter o nível de consumo, se ele vai recuar, se ele vai prezar por mudar, talvez, o mix de consumo dele, trocar um produto top por um produto um pouco inferior. Análise minuciosa dos custos fixos. Aqui a gente entende que a empresa precisa olhar principalmente para gastos de escritório, ainda mais que foi forçado, né, a mandar as forças de trabalho para cá. Então, analisar se realmente tem necessidade de talvez um aluguel de um escritório, com todo o gasto quem vem junto com isso, e repassar, de fato, todos os custos fixos, né? Porque se houver uma queda na demanda, os gastos variáveis vão cair junto. Agora, o custo fixo ele tende a permanecer igual. Então, já tem que fazer uma análise disso imediatamente. E trabalhar com orçamento base zero. O orçamento base zero, basicamente, é pensar a empresa como se ela não tivesse histórico, pensar a empresa do zero. Então, é rever toda a linha de produtos que são vendidos, ver o que de fato é necessário, o que de fato gera margem. E quando a empresa está passando por bons momentos, acaba que a gente acaba aceitando algumas ineficiências. A gente tem, às vezes, algum produto que não tem uma performance de margem tão boa, mas a gente acaba mantendo ele no mix. Às vezes tem um produto que tem um custo indireto muito alto e a gente acaba não mexendo. Então, esse é o momento de a gente rever isso tudo. E dentro das análises estratégicas, a gente entende que precisa ser feita uma revisão completa do modelo de negócio, porque pode ser que o mundo saia disso de uma forma diferente, como entrou. Essa questão do teletrabalho é algo que pode ser uma tendência, né? Se as empresas perceberem que seus escritórios, seus departamentos administrativos rodaram bem nesse formato de home office, que algumas empresas, principalmente na área de tecnologia, já experimentam isso, né? Pode ser que elas entendam que não tenha mais necessidade de investir no escritório. Enfim, isso muda uma dinâmica social. Projeção dessas novas dinâmicas sociais. Então, esse isolamento pode ser que ele crie algumas tendências permanentes. Por exemplo, essa questão de alimentação em casa, que aumentou bastante. A gente entende que na hora que o mercado voltar ao normal, parte do pessoal que mudou o hábito de consumo, parte vai voltar ao que era antes, mas parte vai permanecer da forma que está. Então é importante entender o nosso cliente para saber se ele, para projetar, né, se ele vai ser o que vai voltar ou se ele vai ser um que está permanecendo. E e-commerce, essa já era uma tendência e agora com essa pandemia forçou todas as empresas a avaliarem isso, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um consultor da Price e ele comentou que uma rede de varejo, né, que eles auditam, ela teve uma queda brusca no faturamento das lojas e quase compensou na venda online. O próprio Martins aqui também, em Uberlândia, a venda no marketplace deles disparou. Então, assim, a gente está vendo que tem uma mudança que está migrando bastante para essa área do e-commerce. Era uma tendência que está sendo acelerada.
As empresas que já estavam preparadas para isso, elas vão sofrer menos para se adaptar, porque muda o formato de negócio. As empresas que ainda não tinham discutido isso, elas precisam necessariamente discutir, porque pode ser que essa alteração seja definitiva, ela não seja algo transitório. Ô, Rude, pode voltar no slide anterior? Podemos debater ele um pouquinho? Sim. Tá bom. No slide anterior, você usou uma expressão bastante interessante, né? Cash skin. E olhando as ações de curtíssimo prazo, ações de médio prazo e análises estratégicas, eu percebo também que information skin também, né? Esses dias, escutando uma conversa até familiar, uma pessoa falou assim, duvido que tinha alguém preparado para uma pandemia dessa. Eu discordo, né? Eu acho que a falta de preparo... Lógico que ninguém imaginou isso, nem no seu pior pesadelo, que nós teríamos um cenário como esse. Mas eu acho que existia um despreparo e ele acontece em cenários positivos, né? A maré tá boa, as coisas vão dando certo, vamos tocando em frente, mas é na falta de informação. Por exemplo, hoje, né, e até curioso, a gente tem aumentado o nosso volume de venda, nós somos uma empresa que fornece tecnologia e informação, né, mas justamente porque as empresas estão correndo atrás disso. Então, previsão de fluxo de caixa para os próximos 3 meses. Né? É preciso de ter uma análise criteriosa de bens e direitos, né, dos próximos exercícios para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, por isso que eu acho que encaixa bem no Information Skin. No próximo tópico aí, ó, avaliação diária do ciclo financeiro. Você muito bem usou. Será que compensa numa curva ABC a gente fazer um investimento em item C? A gente sabe que o item C, né, ele pode ser interessante para compor um mix, para melhorar a margem, né, porque normalmente o são mais commodities, mas é natural uma transferência de ativo, né, para os distribuidores, para os fornecedores, né? E então talvez é melhor a gente ter essa informação, ó, quais são os itens que eu mais vendo, de melhor giro, de venda mais rápida. Para quê? Para que eu deixe de transferir os meus recursos, né, o dinheiro realmente para a mão do fornecedor. Outro tópico aí também que vai de encontro ao Information Skin, né, a utilização de benefícios fiscais oferecidos pelo governo. É lógico que ele não consegue resolver o problema das empresas, né, mas realmente ele consegue dar uma ajuda. Existe, mas eu sei que nos slides posteriores você vai falar um pouco disso, né? Mas então, se a pessoa está bem informada, ela consegue tomar algumas decisões e tirar proveito de algumas benesses que o governo está fornecendo também para ajudar nesses momentos de crise, né? E também vai na mesma estratégia, né? Ações de médio prazo. Então, entendimento da dinâmica de consumo, você ter um bom cadastro dos seus clientes, entender qual é o comportamento de consumo dele, entender a importância de realização de vendas ativas, né, e não só aquela venda passiva, né? Então, de repente, você entendeu, ó, a pessoa tem aquele hábito de compra, aquele hábito de consumo, conseguir oferecer. Outro dia, conversando com uma pessoa que tem uma loja de roupa, ela falou, mas ninguém vem na minha loja comprar. Eu falei, monta uma condicional, que é o nome tradicional, né? E envia para casa da sua cliente, sabe? Ela vai experimentar até com um pouco mais de qualidade. Então, as pessoas elas precisam realmente, assim como o e-commerce, né, tomar decisões baseadas em informações para sair desse cenário que, momentaneamente, ele é caótico. É isso mesmo, Paulo. E assim, só para um parênteses aqui também, é bem óbvio, né, mas paralelo a tudo isso que nós estamos falando, a gente tem um cenário da concorrência. Quer dizer, se a gente não se ajustar e o nosso concorrente se ajustar de uma forma mais rápida, mais eficiente, além de todo o drama externo, ainda tem a questão da concorrência, né? Que a gente tem que ser mais eficiente do que o nosso concorrente. E ainda completando isso que você está falando, a gente até comentou isso outro dia em uma reunião, vendo a live do dono da Reserva, que é uma marca premium, né, de roupa, com o Ricardo da Luiza Labs, a Softbox. Ele falou, olha, eu não estou conseguindo ter um volume de venda interessante, até porque
o tipo de produto que eu vendo, ele é relativamente supérfluo, mas o que a gente está fazendo? Nós estamos criando vídeos, lives, para quê? Lançamento, tendências, para que inspire as pessoas no momento de retorno. Então, é importante a gente criar também ações, né, porque isso vai passar. E na hora que passar, será que os empresários estão preparados para surfar no momento de retomada da economia? Exato. Aqui vamos falar um pouquinho mais das ações de curtíssimo prazo. A principal que a gente entende aqui que tem que ser o dia a dia do financeiro. Projeção e reprojeção do fluxo de caixa dos próximos 3 meses. A gente faz a projeção, analisa diariamente e reprojeta. Então, amanhã tinha uma entrada expressiva de caixa prevista. O cliente ligou e falou que não vai pagar. Isso já tem que ser reprojetado, porque às vezes vai indicar um furo de caixa daqui 2 semanas, que já tem que ser, já tem que andar atrás de como que vai suprir. Às vezes, procurar uma linha de crédito, às vezes, avaliar algum ativo da empresa que esteja ocioso, enfim. Então, tem que fazer isso aqui diariamente. Lógico, igual o Paulo falou, né, em cenários de maré boa, né, a gente acaba relegando isso um pouco. Mas nesse momento de crise tem que ser diário isso aqui. A previsão entre realista e pessimista, não adianta, se para o fluxo de caixa equilibrar a gente precisa de um aumento de venda de 20%, dificilmente ele vai acontecer. Então, a previsão tem que ser realista no máximo, tendente a pessimista. E essa atualização diária, ela também é fundamental. Então, aqui é necessário envolver as áreas da empresa também. Às vezes, conversar com o pessoal da área comercial para prever, olha, mas você entende que o número vai manter igual? Por exemplo, as 2 primeiras semanas da crise, que foi ali final de março, muitas empresas ainda não tinham experimentado queda de demanda. Aí isso às vezes gera um pouco ali de um otimismo, um euforismo, mas na hora que chegou a abril já começou a sentir. E a tendência é que isso vai piorar um pouco. Então essa projeção do fluxo de caixa, ela tem que ser o mais pé no chão possível, porque ele tem que gerar decisões, né? E ações imediatas para preservação de caixa, se prever que de alguma forma a empresa não vai conseguir ter caixa suficiente para rodar, ou que o caixa vai ficar muito ali próximo do ponto de equilíbrio, tem que avaliar redução, suspensão de contrato de trabalho. Isso aqui imediato também, se identificar, já tem que tomar a decisão o mais rápido possível. Entender o ciclo financeiro também é fundamental. Se tiver algum item dentro do estoque da empresa, que ele tiver com um nível de giro alto, se for um produto que às vezes, ok, tem margem, mas está comprometendo o indicador de estocagem, às vezes é o momento de fazer alguma ação e enfim, converter em dinheiro. Renegociação com bancos também, isso que a gente entende que é o momento de ser feito. Revisão da estrutura de capital, porque a tendência, inclusive, é que o custo de capital vai aumentar nos próximos dias. A gente tem percebido aí no mercado. E sempre envolver o departamento jurídico. Por que a gente colocou essa questão do departamento jurídico? Qualquer nível de negociação, se a gente vai conversar com o fornecedor e pedir um alongamento de prazo, ou renegociar um vencimento duplicado, jogar mais para frente, é importante que isso não seja muito informal. Porque às vezes na hora que o negócio apertar um pouco mais, as negociações tendem a ser esquecidas, né? Então é fundamental envolver o jurídico. Aqui falar um pouquinho agora das ações de médio prazo. Aqui já é olhando um pouco mais para dentro do negócio, né? Aqui nós vamos falar um pouco aqui de traçar o perfil do cliente e previsão de consumo. Aqui nós escolhemos um segmento de postos só para exemplo, né? Por exemplo, um posto de combustível, ele pode ter vários públicos dependendo de onde ele está situado, né? Um posto de rodovia, ele vai ter cliente que está ligado à agroindústria, transporte de agroindústria, transporte vinculado à indústria, linha branca, transporte ligado à indústria automobilística e um fluxo turista. Quer dizer, cada um desses 4 segmentos tem um perfil de consumo diferente e vai ser afetado de uma forma diferente. Então, a gente tem que tentar planejar um pouco a demanda
percebendo qual que vai ser a tendência de cada um dos do nosso tipo de cliente. E, por exemplo, um posto que é situado em áreas urbanas, ele vai ter outro público. Ele talvez tenha um público de trabalhadores autônomos, que está sofrendo bastante com essa crise, de estudantes. Quer dizer, a parte de estudante, hoje está parada, as escolas estão fechadas. Então, quem depende de um fluxo ligado à escola, ele pode esperar uma queda brusca. Quer dizer, já está tendo uma queda brusca e pode esperar que isso permaneça. E é o que a gente falou, que tem que avaliar estrategicamente, que pode ser que perceba-se que as escolas vão voltar mais em regime de web aula. Se perceber que isso é uma tendência, isso vai gerar uma mudança no nosso perfil de venda. Reconstrução das premissas de negócio, que é fundamental também discutir o tempo todo a questão de margem versus giro. E a gente está falando disso aqui. É automático que tenha uma queda na demanda. Isso aí é quase que certo, em todas as áreas. Então, se a empresa quiser trabalhar ações comerciais que vai abrir mão da margem, se a gente abrir mão da margem e tendo um giro caindo junto, a gente entende que isso não é o melhor formato, né? Então, a gente tem percebido que em momentos de crise, a empresa ela tem que tentar preservar o máximo possível de margem, porque qualquer ação comercial, o giro não vai vir. E falando um pouco aqui da análise do modelo de negócio, é fundamental entender o impacto do custo fixo no produto e no serviço-chave. Quando as empresas fazem análise para formação de preço, enfim, a análise do gasto direto ela é sempre muito fácil de ser feita. Mas os custos fixos hoje eles tendem a ser até maiores que os gastos diretos. Então, é fundamental que a área financeira olhe bastante para esse custo fixo e sempre pense o seguinte, dá para cortar? Se eu cortar, vou gerar uma queda no faturamento? Se eu cortar, eu vou gerar uma queda na qualidade? Se não, tem que analisar isso. E aqui entra bastante a questão de tecnologia. Quer dizer, às vezes tem um departamento, um escritório ali inchado, cheio de atividades manuais, que elas podem ser automatizadas. E isso tem um impacto pesado em custo fixo, principalmente custo de mão de obra. Então, a gente entende que tem que analisar bem isso aqui, olhar bem para esse item dos gastos fixos. Entender a fundo o que são os gastos fixos, o que é o impacto deles nos nossos produtos e nos nossos serviços, e sempre que possível, reduzir. E utilização do orçamento base zero. Falando novamente sobre o base zero, né? É importante a empresa pensar, ok, se daqui para frente mudar tudo, o que é a área que eu sou realmente eficiente? O que é o meu core? O que é o meu negócio? E o que é o mínimo possível para conseguir rodar esse negócio da melhor forma possível? Às vezes, quando você analisa dessa forma, você parte de um modelo sem histórico, chega-se a algumas conclusões que mostram que algum processo pode ser feito de uma forma melhor. Então, isso que a gente entende também que tem que ser feito diariamente e que tem dado bons efeitos para quem tem usado. Vou dar um exemplo aqui, prático, né? De um restaurante que a gente acompanha, que tinha um modelo de rodízio e em função de uma obrigação legal, os restaurantes não estavam podendo abrir. E eles começaram a trabalhar a questão de prato à la carte. E forçosamente, né, perceberam que esse modelo de rodízio era muito caro, a quantidade de garçom rodando, enfim. O faturamento era muito alto, mas o custo era muito alto também. A partir do momento que teve que trabalhar com prato à la carte, pôde reduzir boa parte do quadro de funcionário. E mesmo no momento de crise, o negócio está se equilibrando. Então, quer dizer, talvez aquele modelo de negócio anterior, que trazia volume, que trazia um grande giro, não é o melhor. Às vezes, com um modelo um pouquinho diferente, mais enxuto, às vezes consegue ter margens melhores. Então, isso aqui que é o que a gente fala do orçamento base zero. Quando a gente fala de analisar o perfil dos clientes, a gente vai fazer um exemplo aqui, um exercício só para demonstrar o que seria isso, né?
pensando ainda lá no segmento de postos, né? Analisando assim, um posto rodoviário, que ele depende de transporte de vários segmentos, né? Quando a gente pega o transporte que está vinculado ao agronegócio, a gente sabe que dentro do nosso negócio, o diesel é expressivo, que boa parte desse diesel vem de caminhões que transportam grãos, a gente tem uma perspectiva de que vai ter baixo impacto na operação essa crise. Quer dizer, a operação de grãos, a exportação continua mantida, é uma operação que hoje não depende tanto de mão de obra, então vai sofrer poucos impactos, né? E tem capital, enfim, é uma linha que a gente entende que vai sofrer pouco. Então, um posto de combustível que depende desse transporte de grãos, ele tende a sofrer menos. Já um posto que às vezes é rota de Ceasa, que depende muito de hortifruti, é um segmento que caiu bastante e tende a cair ainda mais, em especial itens mais perecíveis. E pensando em hortifruti, que também tem um mercado forte de exportação, e que as exportações necessariamente são via companhias aéreas, a gente tem percebido também que está com uma dificuldade imensa, porque as companhias aéreas estão tendo dificuldade de fechar voos, e isso vai impactar toda a cadeia. Então, aquele produtor que usa a rodovia para escoar seu produto para chegar até o aeroporto, pode ser que ele não vai fazer essa rota. Então, isso vai gerar uma queda de faturamento. Então, a importância de entender bem o cliente. Pensando aqui ainda no segmento de posto rodoviário, se a rodovia tem um bom perfil de transporte vinculado a bens de consumo cíclicos, é outro também que tem pouco, a crise gerou poucos impactos. A gente entende que vai ter uma reorganização na cadeia, principalmente quem depende de matéria-prima vindo de China, enfim, porque vai ter que se readequar, porque está tendo dificuldade de trazer suprimentos, mas a gente entende que a demanda desses produtos, ela vai sofrer pouco. Já os bens de consumo não cíclicos, esse é quase consenso no mercado que vai sofrer uma queda brusca. Por exemplo, um trabalhador autônomo que teve a renda ali cortada pela metade, na hora que ele voltar a ter renda, eu acho que a última coisa que ele vai pensar é em trocar o carro, ou comprar uma moto, uma bicicleta, enfim. A gente entende que as pessoas, quanto mais durar essa crise, maior vai ser a memória dela para tentar cortar o máximo possível de supérfluo. Então, esses bens de consumo não cíclicos, a gente entende que ele vai sofrer bastante. Turismo. Pensando ainda no exemplo do posto de combustível. Se o posto está numa rota, talvez, vamos pegar aqui, próximo a Uberlândia, numa rota ali de Caldas Novas, que é uma cidade turística. A gente entende que, dependendo do tamanho dessa crise, do período que ela vai durar, as pessoas vão postergar a viagem de lazer. Então, quer dizer, quem depende de um fluxo para alimentação ou para combustível, enfim, quem depende de um fluxo de turismo, a gente entende que vai ter queda. Ao mesmo tempo, aí é uma parte que é interessante para discutir estrategicamente, né? Ao mesmo tempo, as companhias aéreas estão numa crise absurda. Basta olhar o preço aí de Azul e Gol. Então, a gente pode ser também que, quando retomar esse movimento, às vezes as rodovias vão ser mais demandadas do que o fluxo aéreo. Então, é uma importância de avaliar estrategicamente e tentar se posicionar nesse tempo aí. Ô, Rude, muito interessante esse exemplo do turismo, que realmente mostra as incertezas, né, de previsibilidade do cenário que nós teremos pós-pandemia, né? Será que, ao mesmo tempo que pode ocorrer uma demanda nesse fluxo para Caldas Novas, também pode ter um aumento, porque as pessoas vão deixar de ir para Rio de Janeiro, de repente para Recife, pegar o carro e ir para Caldas Novas? Então, essas são discussões estratégicas, né? Aí cada empresa vai entender, a partir do cenário, o que acha que vai acontecer e tentar se organizar da melhor forma possível para tentar captar essa demanda, né, quando ela surgir. Ou se preservar para uma possível queda também. Eu acho que são duas frentes, né, Rudy? A gente tem que, enquanto empresários, realmente criar uma cultura de ter uma responsabilidade
financeira e de gestão, mas ao mesmo tempo a gente criar oportunidades, entender a janela de oportunidades que podem se abrir e aproveitar realmente assim, eu acredito que a gente vai ter uma retomada, a gente não sabe qual o tamanho dela pós-pandemia, né? Mas a gente já começar, enquanto empresário, se preparar para realmente pegar essa janela de oportunidades. Exato. Aqui ainda pensando em formato de como traçar o perfil dos clientes, segmento de engenharia. Para quem depende de um fluxo vinculado à demanda por obras, a tendência é que vai haver uma redução de investimento em grandes obras. Isso aqui, o cenário da semana passada. Ontem já foi anunciado um plano de grandes obras por parte do governo federal. Então, isso aqui é muito dinâmico, né? Pode ser que venha. Pensando em lançamentos imobiliários, a gente está vendo que o governo está gastando muito, né? Então, pode ser que ele vai reduzir o crédito imobiliário. Então, existe uma tendência de que haja poucos lançamentos de novos empreendimentos. Então, quem depende ali do fluxo de transporte de ferro, transporte de cimento, pode ter algum impacto negativo. E aqui, falando um pouco agora também de postos urbanos, né, pensando um pouco em fluxo urbano das pessoas, a gente tem presenciado aumento do serviço de delivery, que é uma mudança grande também. Então, às vezes, ao invés da família entrar no carro e ir até o restaurante, que gera um consumo ali, né, um consumo de combustível, enfim, está pedindo mais comida em casa. Aí o entregador vai trazer de moto. Esse custo, o volume de combustível utilizado é bem menor. Então, para quem depende de fluxo urbano, vai ter essa mudança. Aí tem que tentar prever qual que vai ser, enfim, exercitar, né? Qual que vai ser o impacto disso dentro da demanda. Redução do fluxo de trabalhadores e escolas no curto prazo, isso que já está acontecendo, né? E a gente tem que ficar atento o que vai ser o reflexo disso no médio e longo prazo, porque dependendo se houver uma mudança estrutural, né, se as empresas entenderem que home office é um bom negócio, pode ser que esse trabalhador que deslocava de casa para empresa, empresa para casa, ele não desloque mais. Ao invés de ele andar de carro 5 dias na semana, ele vai andar só 2. E isso vai gerar mudança no perfil de consumo dele. E um ponto aqui que a gente colocou, que é preocupação com custo por parte do trabalhador autônomo. Quer dizer, aquele trabalhador autônomo, que fazia bico, que às vezes andava bastante ali, como ele vai experimentar uma queda brusca de renda, às vezes ele vai ser bem mais comedido nos gastos dele. Então, às vezes não vai andar tanto de carro, vai evitar um transporte, um deslocamento necessário. Então, esses são algumas dos exercícios que tem que ser feito, né? E quanto mais acertado a gente for nessa previsão de consumo, mais pé no chão vai ser a nossa tomada de decisão. E também pensando, lógico, igual o Paulo colocou, que em algum momento essa crise vai acabar. Então, assim, se a gente conseguir prever uma mudança de consumo do nosso cliente, conseguir se adaptar para capturar isso lá na frente, é um cenário muito bom. Aqui são algumas análises estratégicas, a gente entende também que tem que ser feita permeando toda essa análise que a gente falou até agora. São só alguns exemplos aqui, né? A questão do home office contra custos de escritório. Às vezes, uma empresa que tem uma área destacada para escritório. Dentro desse cenário de pandemia, ela forçadamente mandou o pessoal para casa. Se funcionar bem, realmente precisa retornar esse pessoal para o escritório quando acabar? Qual que é o custo de manter um escritório hoje? Você tem um custo de aluguel, você tem um custo de energia elétrica, você tem um custo de limpeza, um custo de um seguro. E tudo isso afeta diretamente a margem, né? Se conseguir mandar esse pessoal para casa e o nível de serviço não cair, será que não é um momento de repensar? Mandando esse pessoal para casa, investimento na estruturação digital. Não adianta mandar o pessoal para casa também e às vezes a internet não comportar, a estrutura de servidor não comportar, e aí você tem perda de eficiência. Então isso aqui também é um ponto que tem que ser analisado. E a questão de segurança também, né? Mandou o pessoal para casa, tem que ter uma segurança também para ele acessar uma pasta, acessar um servidor.
Às vezes uma pessoa que faz pagamento, como vai ser a questão de senha bancária, enfim, são pontos que a gente tem que analisar. Análise do custo de locação e utilização real de espaço, pegando aqui ainda qual que é a necessidade real de espaço que a empresa tem. Se às vezes não dá para otimizar a utilização de um ativo, nesse momento vai ser necessário analisar isso, mas talvez seja uma mudança que seja até por longo prazo. Dentro da análise estratégica também, a gente colocou essa linha do e-commerce, que essa aqui, ela entendam como e-commerce não somente a venda através de site. Isso aqui é qualquer modelo de venda não presencial. Que seja via WhatsApp, que seja uma venda que inicie no Instagram, que seja uma venda que inicie no Facebook, que seja, enfim, uma televenda, o modelo que for. É o momento de se adaptar. E aqui é até uma possibilidade de transformar vendas passivas em vendas ativas. Vou contar o caso de um cliente nosso aqui, que a gente estava até discutindo na segunda-feira, um modelo muito interessante. É uma empresa de alimentação, tradicional, era um restaurante, e com essa crise, né, aqui na nossa cidade, pelo menos Uberlândia, os restaurantes tiveram que ser fechados. Para manter o nível de faturamento, essa empresária, ela tinha um segmento muito forte dentro da empresa dela, que era o de buffet, principalmente focado em festa de aniversários, né? Que é algo também que, com essa questão de isolamento social, despencou. Ela bolou um modelo de negócio que eu achei muito interessante. Ela está fazendo festas virtuais de aniversário. Como que é o modelo? Ela cria um kit de aniversário para cada pessoa, ela disponibiliza uma sala na web e faz a entrega para todo mundo. Então, todo mundo vai cantar o parabéns, cada pessoa está com seu bolinho ali, físico. Quer dizer, ela fez a venda dela, ela garantiu a receita e, ao mesmo tempo, atendeu a necessidade do cliente. O cliente continua fazendo aniversário, ele tem a demanda, né? Então, quer dizer, ela pensou de uma forma diferente e não foi um negócio virtual, ela colocou o produto dela real lá dentro. Então, ela manda um kit com salgado, um refrigerante, com bolo e faz uma festa semi-virtual. E esse negócio, ela mostrou o nível de faturamento, está quase compensando a queda que ela teve. Porque até agora ela foi a única que pensou nisso aqui, até onde a gente sabe. Quer dizer, foi uma mudança que ela fez e que provavelmente esse cliente passou a conhecer o negócio dela. Quando acabar essa crise, enfim, pode ser um faturamento adicional. Ela vai voltar àquele público que ela tinha antes e, às vezes, esse público a mais que ela cativou com essa ação vai ser um faturamento adicional. E outra análise estratégica que a gente está falando aqui também é analisar o portfólio buscando os itens de maior margem. Porque, de fato, dentro da empresa, a gente tem que manter o que tem margem. É bom a gente ter um faturamento robusto, é bacana, né, ter um faturamento alto, às vezes facilita algumas questões para nós, mas nesse momento a gente entende que a empresa não pode se dar ao luxo de trabalhar itens com margem negativa, com pouca margem, porque isso vai prejudicar o caixa e a incerteza está muito grande. Então, pode ser que essa queda de faturamento, ou às vezes um faturamento atrelado a produtos que não trazem boa margem, pode prejudicar a empresa no médio e curto prazo. Então, Paulo, a princípio era isso. A nossa explanação era essa. Não, e muito interessante, né, Rude? Realmente existe aquela dúvida, investir, ter uma maior responsabilidade financeira, aproveitar a oportunidade pós-pandemia, né? Então, realmente é um momento de incerteza, mas eu acho que o ponto central a gente conseguiu explanar bem. Eu gostaria de abrir, Rude, para algumas perguntas, ver se alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, né? Nós nos colocamos aí à disposição para poder responder. Chegou a pergunta no chat aí, Bruno? As perguntas poderão ser feitas via chat, tá, pessoal? Se só vocês usarem embaixo aí o chat.
que a gente vai avaliando aqui e respondendo para vocês. Hein? Paulo, eu recebi algumas perguntas aqui para o Rude. Pois não. No chat privado. O João de Brasília está perguntando, Rude, algumas questões mais financeiras, né? É uma boa hora de tomar recursos e aumentar o nível de endividamento da empresa? Se sim, se tomar recursos pré ou pós-fixado, você acha que é uma boa hora para a gente... João de Brasília. João, o que a gente tem percebido é que sim, é um momento de tomar endividamento, sim. É o momento da empresa ir atrás de mudar o perfil da dívida, né? Inclusive se tiver um endividamento ativo, tentar, dentro da medida, mudar esse perfil. Você pode desligar o microfone. E pensando em pré-fixado ou pós-fixado, eu entendo que o momento agora é da gente pegar empréstimo pré-fixado, porque está tendo uma tendência de alta na taxa de juros. Quer dizer, hoje já teve uma sinalização, se eu não me engano, do Ministério da Economia e do Banco Central, que vai ser necessário algum ajuste na taxa. Então, eu entendo que o momento é de pré-fixar a taxa. Ô, Rude, eu tenho uma pergunta. Pedro Henrique de São Paulo está perguntando também relacionado ao caixa. É porque o Paulo está fazendo. Não, pode falar. Pode falar, depois eu pergunto. Pode fazer, isso. Posso continuar? É porque eu estava sem áudio aqui, Paulo, desculpa. Imagina. O Pedro Henrique não falta perguntando a empresa que está com caixa. Seria conveniente reduzir a folha de pagamento nesse momento de crise? E como lidar com esse problema social e financeiro ao mesmo tempo? Como que você vê essa situação hoje? Se ele reduz a folha de pagamento, como que lida com essa situação nesse momento de crise? Tá bom aí para ouvir, Paulo? Tá Entendeu? bom. Tá. Então, essa questão da folha depende muito de como está a previsão de atividade da empresa, né? Se tiver alguma expectativa de queda de faturamento, a gente entende sim que é o momento de usar esses recursos, né, que a medida provisória trouxe, tanto de redução quanto de suspensão. Que vai criar um problema social, isso sem dúvida. Mas, assim, a gente tem que analisar nesse momento o cenário micro, né? É o cenário da empresa. E a gente entende sim, que se tiver qualquer perspectiva de queda de faturamento, é o momento de agir. Se perceber que vai haver uma queda de demanda, é o momento de reduzir, de suspender. Tem outras alternativas também, né? Você pode antecipar férias. Aí Redução vai depender da jornada muito de trabalho, né, Rude? Redução da jornada de trabalho. Lembrando que, assim, se reduzir o salário, tem que reduzir a jornada, né? Não tem como reduzir o salário e manter a jornada. Mas a gente entende que sim. Quer dizer, esse é um movimento que várias empresas já estão fazendo, né? Todas as empresas estão percebendo que vai ter queda de faturamento, elas já estão se movimentando nesse sentido. A gente presta assessoria para uma empresa que essa semana ela suspendeu o contrato de 200 pessoas já, porque está tendo, de fato, uma queda de faturamento, né? Então, antes de esperar travar o caixa, já está tendo essa movimentação. Mais alguma aí? Tem mais uma aqui, Paulo. Para finalizar, a Maria Elisa, daqui de Uberlândia, ela está perguntando, Rude, você acha que o Brasil está preparado tecnologicamente para o trabalho home office? Eu acho que essa pergunta é interessante até para o próprio Paulo, né, responder. E para finalizar também, se não houver mais perguntas. É uma deixa muito boa para finalizar aqui o encontro. Bom, eu tenho certeza que sim, né? Hoje nós temos vários recursos, inclusive alguns gratuitos, né? Como ferramentas do Google para call, conferências. Então, é lógico que se a pessoa tem um posto de combustível, um restaurante, algumas coisas assim, né? Parte da equipe, sim, tem que como é que você vai trabalhar com um frentista, um garçom home office, né?
Então, primeiro, a gente precisa entender a atividade da empresa. Se a atividade da empresa não exigir 100% de um atendimento presencial, e mesmo que ela exija, um restaurante, por exemplo, a gente pode criar rotinas de pedidos via aplicativo, e-commerce, enfim. Né? Mas hoje nós temos ferramentas para isso, estabilidade tecnológica, né, em relação à internet, soluções hospedadas em nuvem como gestão. Então, isso já é uma realidade, né? Falando um pouco das nossas ferramentas, elas sim são ferramentas preparadas já para centralização de base, né? O que é uma centralização de base? Várias unidades da empresa conectam em um único local, né? Então, hoje, quem já era nosso cliente, ou até mesmo a nossa empresa, fez uma migração para casa e continuou acessando via remoto, né, da mesma maneira como se estivesse no escritório. Então, eu acho que a tecnologia evoluiu muito. Hoje você faz uma reunião com várias pessoas, até do próprio smartphone, né? Você liga a câmera, coloca ele em pé na sua mesa. É difícil saber se você está falando de um notebook ou de um telefone. Eu acho que sim. E eu acho que isso é uma mudança cultural bastante interessante. A nossa empresa, por exemplo, já tinha 15% de todo o nosso pessoal trabalhando em home office, mesmo antes da crise. E em outros estados, outras cidades, até outros países. Bom, legal, Paulo. Aqui só, perguntas se encerraram. Recebi. Tá bom. Ô, Rudy, eu tenho uma para você. Você, enquanto escritório de contabilidade, especialista tributário, né, e fiscal, nesse momento de Covid, quais são as maiores consultas e demandas que vocês estão tendo por parte dos empresários? A principal consulta que a gente está tendo aqui é em relação à postergação de impostos, né? Que o governo já se movimentou nesse sentido, porque assim, a demanda caiu, então o governo, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, eles se sensibilizaram e fizeram algumas flexibilizações. O que a gente tem passado para os clientes é que já tinham algumas possibilidades existentes antes. Por exemplo, empresas do lucro presumido do Simples, elas podem trabalhar em regime de caixa. Quer dizer, ela só paga imposto em cima do que recebe, e não em cima do que fatura. Então, quer dizer, algumas coisas já existiam, mas a principal dúvida que os empresários têm hoje é, de fato, em relação à postergação de impostos. Em termos de oportunidade tributária, o governo não mexeu muita coisa, ele fez mais a parte de postergar mesmo. Então, bacana, era isso. Eu também quero agradecer bastante aí a participação de todos, né? Nós gravamos o vídeo, vamos compartilhar essa live com vocês e eu deixo o meu contato, paulo@adaptivesoft.com.br. Quem tiver qualquer dúvida pode enviar, que a gente terá o maior prazer em responder. LinkedIn também, né? Pode me procurar lá pela Rasen ou Adaptive, uma ferramenta interessante para a gente manter contato, sempre compartilhando material. Pode utilizar aquele canal que ele é muito bem-vindo. Quero aproveitar aqui também, Paulo, para agradecer a oportunidade aqui da gente estar batendo esse papo. Acho que é uma iniciativa muito boa de tentar levar um pouco de troca de experiência, né, para os seus clientes. E também nos colocamos à disposição aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição para conversar. Bom, Rudy, muito obrigado pela participação na live, né? Tanto você quanto todos que estiveram presentes. E isso será uma constante, né? Então, com outros convidados, em outros momentos, em breve vocês receberão outro convite, tá bom? Muito obrigado, um bom final de semana para todos. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, obrigado.